Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos estudar as competências legislativas da União. Muito bem, as competências legislativas da União estão previstas no artigo 22 e 24 da Constituição Federal. É a competência para a elaboração das leis em sentido amplo. Competência essa distribuída aos poderes legislativos em âmbito da União, Congresso Nacional e no âmbito da competência concorrente aos demais legislativos, como a gente estuda depois. Muito bem, a competência privativa do artigo 22, ela estabelece, então, a Constituição, uma competência para a União, em seu legislativo, exercer. Quem é o legislativo da União? Congresso Nacional. Congresso Nacional composto de duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas o que marca, qual é a característica fundamental da competência do 22? A característica fundamental da competência do 22 é que essa competência ela é delegável, por isso ela é uma competência privativa. Todavia, a delegação ela deve acontecer nos moldes que a Constituição prevê. E a previsão encontra-se no artigo 22, parágrafo único da Constituição. Quais são os requisitos para que a União possa delegar as competências elencadas no artigo 22? São dois requisitos. O primeiro requisito é que a União só pode delegar questões que sejam específicas, ou seja, não pode delegar toda a competência, todos os temas. Só temas específicos, pontuais, inclusive com base na própria predominância dos interesses. Então, se é uma questão de interesse local, a União poderia delegar ao município. Se de interesse regional, daquela região específica, a União poderia delegar ao Estado. O outro requisito é que essa delegação ela deve ocorrer obrigatoriamente por meio de lei complementar. Isso é fundamental, despenca no exame de ordem. Então, a competência legislativa privativa, ela pode ser delegada por meio de lei complementar e somente questões específicas. Estabelece o artigo 22, parágrafo único da Constituição. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas neste artigo. Então, somente nesses termos é que é possível a delegação da competência prevista no artigo 22, ok? Muito bem, então todos os temas que constam do artigo 22 da Constituição, eles competem à União, mas a União no seu legislativo, ou seja, ao Congresso Nacional. Quando você começa a ler o artigo 22, você vai encontrar lá uma série de assuntos que devem ser legislados pelo Congresso Nacional. Agora é importante você também saber o seguinte, o artigo 22 estabelece temas que são de competência privativa da União. Todavia, esses temas previstos no 22 deverão ser objeto de lei nacional. E agora eu quero fazer uma diferença. Vamos lá. O que diferencia uma lei nacional de uma lei federal? Então, lei nacional e lei federal. A lei nacional é aquela que tem abrangência em todo o território para todos os entes. Então, é aquela que tem abrangência em todo o território para todos os entes, todas as esferas da federação. Exemplo, o Código Civil. Código Civil é aplicado em que esfera da federação? Todas as esferas. Para quem? Para todas as pessoas. Ok? Já a lei federal é a lei aplicável somente na esfera federal,
ou somente no âmbito da União. Então, a lei é aplicável somente na esfera federal. Somente no âmbito da União. É por essa razão que lei federal, no sentido técnico, seria aquela lei ligada ao aspecto administrativo, ao aspecto de gestão do ente federal. Exemplo, a Lei 8.112 de 90, que fala acerca dos servidores públicos civis da União. É o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. A Lei 8.112 de 90, ela é uma lei federal. Por que uma lei federal? Porque ela cuida de um aspecto que só é aplicável no âmbito federal. É a lei dos servidores da União. Não aplicava aos servidores do Estado e aos servidores do município. Então, é uma lei que só é daquela esfera. Por isso que são leis administrativas e leis de gestão. Agora, a gente chama na prática tudo de lei federal, o que tecnicamente está errado. Por quê? Porque aquelas leis que têm uma abrangência para todas as esferas da federação, não restrita simplesmente à esfera federal, são leis nacionais. Então, todos os temas previstos no artigo 22 são temas de leis nacionais, aplicáveis em toda a federação, em todas as esferas. Muito bem. Outra questão importante. O seu examinador adora trocar competência privativa com competência concorrente. Então, é muito comum ele fazer questões tentando te confundir. O que a gente vai fazer agora? Antes de a gente comentar quais são as competências privativas, o que eu quero fazer? Eu quero explicar para você o que é competência concorrente. E aí, depois, a gente junta tudo e começa a entender a questão e a pegadinha do seu examinador. Então, a gente viu que a competência legislativa privativa é a competência do artigo 22 da Constituição, que pode ser delegada por meio de lei complementar em questões específicas. Já a competência do artigo 24 é uma competência concorrente. E olha só, o próprio nome já nos indica. Se é uma competência concorrente, quem está concorrendo nessa competência, ou seja, mais de um ente participa dessa lista. Quem tem competência concorrente? Todos os entes da federação têm competência concorrente. Agora, cuidado! O município não consta expressamente do caput do artigo 24 da Constituição, que vai dizer compete de forma concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Na verdade, assim, compete à União, aos Estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre. Ele vem e elenca as competências. Então, o município não consta do 24. Isso significa que o município não detém competência concorrente? Resposta: errado. O município detém. Isso já é mais do que pacífico no Supremo Tribunal Federal. Só que a competência concorrente do município, ela não decorre de previsão expressa do 24 caput, mas sim de dispositivos voltados ao próprio município, como é o caso do artigo 31 da Constituição. Então, na verdade, a competência ela decorre pelo fato da predominância de interesses e não por constar o município expressamente do 24 caput da Constituição. Para falar bem a verdade, eles esqueceram de colocar o município no 24 caput, ok? Então, ele tem competência concorrente sim, apesar de não constar expressamente. Agora, se é uma competência concorrente, quem tem competência para legislar sobre os temas elencados no 24? Todos os entes da federação. Só que aqui existe uma questão muito interessante. O Constituinte, ele não quis deixar aos entes da federação, e aí a gente está falando de mais de 5 mil municípios, de 27 estados, da própria União, quantidade. A todos eles, indiscriminadamente, a possibilidade de legislarem sobre esse tema. O que o Constituinte resolveu fazer? Ele resolveu concentrar à União a possibilidade de estabelecer o que nós chamamos de norma geral sobre o tema. O que é uma norma geral?
A norma geral é uma lei que estabelece parâmetros gerais, básicos, numa ideia de padronizar o assunto em âmbito nacional. E a ideia é, vamos padronizar, deixar no que é mais importante o mínimo estabelecido de maneira uniforme. E depois, no que sobrar, cada um faz a sua legislação. Então, olha só que interessante. Por isso que no começo da nossa aula, lá quando a gente começou a falar de organização do Estado, eu falei que o nosso federalismo tem alguma coisa de federalismo dual, apesar de não ser. Então, o que tem de federalismo dual? A competência concorrente. Por quê? Porque a União, ela tem o poder de estabelecer normas gerais, ou seja, ela edita uma lei, estabelece critérios básicos idênticos a todos. Ela literalmente nivela. Olha, com relação a esse assunto, sobre esses temas que são os mais importantes, a questão mais básica é isso aqui. Todo mundo tem que seguir. Aí depois, no que sobrar, vocês podem editar as suas leis específicas. Então, a União acaba tendo aí o quê? Uma possibilidade de predominância de interesses, não numa relação tecnicamente hierárquica, mas o interesse dela acaba sendo mais forte porque ela tem o poder de elaborar as chamadas normas gerais. Se, olha, é só você pensar, uma questão de lógica, se a União pode estabelecer uma norma geral, que acaba limitando a competência dos demais, o que sobra aos demais? Legislar naquilo que não é contrário à regra geral. Então, compete aos demais suplementar a legislação de norma geral. E é por isso que o artigo 24, parágrafos 1º a 4º, vão estabelecer esses parágrafos exatamente o parâmetro desta competência. Da seguinte forma, diz o artigo 24, nos seus parágrafos, no âmbito dessa legislação concorrente, a União tem competência de normas gerais. Então, não é que ela está acabando com a competência dos demais. Ela está estabelecendo parâmetros gerais, básicos. Por isso, norma geral, né? Tentando uniformizar a matéria, pelo menos no que é essencial, em âmbito nacional. Muito bem. Se a União legislou, editou uma norma geral, o que acontece com a competência dos demais? Acabou? Não. Mas eles detêm competência suplementar, numa ideia de eles legislam naquilo que não for contrário ao que a norma geral estabeleceu. Por isso que dispõe a Constituição que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. E, claro, DF e municípios. Muito bem. Agora vamos supor o seguinte, todos não detêm essa competência? A ideia não é tentar dar uma uniformizada na matéria em âmbito nacional para que do Iapoque ao Chuí não tenha tanta legislação diferente e tenha muitas realidades distintas nesses temas que são fundamentais? Sim, é esta a ideia. Mas vamos supor que não exista uma norma geral. O município, o estado, o DF, não tem competência? Claro que tem competência. E aí sim existe a lei norma geral, portanto, todos os demais têm competência legislativa plena. A ideia é assim, enquanto não haja limitação, todo mundo pode legislar como quiser. Não editaram ainda uma lei que uniformiza? Então, cada um faz o que quer. Agora, se um ente edita sua norma específica no exercício de competência plena, porque não existe norma geral, e posteriormente surge uma norma geral contrária à legislação daquele ente, o que acontece com a legislação daquele ente? Aí está a grande pegadinha da OAB. A lei do ente é inválida, a lei do ente é revogada, é anulada, é maculada, sei lá qual outra palavra que ele pode usar. A lei fica com sua eficácia suspensa. Olha só, é uma pausa na lei. A ideia é a seguinte, a norma geral não revoga as outras leis. A única consequência é que quando eu tenho uma norma geral, as outras não podem legislar de forma plena, estão limitadas às regras gerais. Só que se essa lei, norma geral, for revogada, esta lei não tem mais limite. Por isso que esta lei
que é contrária à norma geral superveniente, fica com a sua eficácia suspensa. Porque se eventualmente essa norma geral for revogada, essa lei literalmente tira o pause, dá o play, ela volta a valer totalmente. É por isso que diz a Constituição, no parágrafo 4º do 24, que a superveniência dessa lei norma geral suspende a eficácia da lei do ente que lhe for contrária. Agora, algumas questões importantes antes da gente finalizar. A Constituição utiliza a expressão lei federal. Cuidado, tá errado. Tecnicamente tá errado, porque não é lei federal, é lei nacional, ok? Agora, lei nacional é aquela que vale em todos os âmbitos da federação e não é restrita somente à União. Só que lei nacional não é necessariamente sinônimo de norma geral, porque norma geral só existe o que é geral quando existe o que é específico. Só existe norma geral em temas que sejam de competência concorrente. Em resumo, toda norma geral é lei nacional, mas nem toda lei nacional é norma geral. Exemplo, as leis do 22 não são normas gerais, porque é competência privativa, mas são leis aplicáveis em todos os âmbitos da federação, portanto, são leis nacionais. Eu vou encerrando o nosso bloco por aqui, mas já estou te convidando para assistir o nosso próximo bloco, que a gente vai fechar essa ideia de competências tão complicada e a gente comenta quais as competências o Constituinte colocou como privativa, como concorrente e passa alguns métodos mnemônicos para que você consiga acertar a questão da ordem, ok? Até lá!